Amém. Eu sei, querido, que nós já estamos com uma hora avançada, mas eu gostaria de te lembrar que você tem a tarde para estar livre, à noite. E, como eu já falei aqui no início da reunião, esse tempo é um tempo muito pequeno, que nós temos para estarmos em comunhão, estarmos em família, ouvindo, recebendo de Deus. Então, libera o teu coração. E eu quero deixar você à vontade. Pastora, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer comida para o meu marido. Não tem problema. Eu estou com fome, não estou aguentando. Não tem problema. Mas nós queremos que você esteja completamente aberto. Amém? Que Deus venha alargar o teu coração, os teus ouvidos, para que você venha ouvir a voz do Senhor. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números 13, versículo 1, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Veja a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é demais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nossas crianças sejam por presa. Desculpa, queridos. Desculpa. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também como éramos aos seus olhos. Agora o versículo 4 do capítulo 14. E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Vamos repetir esse versículo? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Vamos repetir o versículo 9? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Repita essa frase. O Senhor é conosco, não temais. Eu fiz questão de nós lermos, e eu pulei alguns versículos para a gente poder relembrar um pouquinho dessa história que eu sei que muitas pessoas já conhecem, mas eu vou recapitular até por causa dos novos convertidos, dos visitantes. E esse texto ele relata quase que a caminhada final do povo de Israel no deserto. Eles viveram ali 40 anos e antes de chegar a essa terra, eles viveram um momento muito difícil. Deus tinha prometido algo, Deus tinha prometido uma Canaã, uma terra que emanava leite e mel. E quando eles já estavam se aproximando ali da bênção, quando eles já estavam quase ali perto, Moisés envia espias para observar a terra. E aqueles espias, eles voltam desanimados, porque eles encontram o quê? Um povo forte, robusto, um povo poderoso. Eles encontram gigantes. Eles encontram muitas barreiras. E eles, quando dão um relatório para Moisés, e diz aqui no versículo que eles são muito pessimistas, não é verdade? Nós lemos aqui, eles foram muito pessimistas. E diz no versículo 6: mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Esses dois homens, eles não se conformaram. Eles não se conformaram com o relatório que os outros espias estavam dando. E quando eu comecei a meditar sobre isso, Deus começou a falar no meu coração essa semana sobre essa passagem. Eu comecei a olhar um pouquinho e a lembrar um pouquinho daquilo que nós vivemos no dia a dia, daquilo que Deus tem prometido para muitos de nós, daquilo que Deus tem falado para muitos de nós. E Deus tem uma Canaã para nós, amém? Você crê nisso? Deus tem uma Canaã. Nós estamos à espera da nossa Canaã celestial. E essa espera, querido, essa espera, ela é verdadeira, ela é real para aqueles que creem no Senhor. E quando nós olhamos também para essa história, nós podemos nos identificar, porque quando nós recebemos uma promessa, muitas vezes nós olhamos muito mais o problema, muito mais a dificuldade, muito mais os empecilhos, do que a promessa que um dia Deus nos deu. Se Deus deu uma palavra, Ele vai cumprir. Amém? Fale isso. Se Deus me deu uma palavra, Ele vai me cumprir.
Em vez daquele povo se alegrar, em vez daquele povo se exaltar e jubilar e falar: nossa, que maravilha! Realmente essa terra existe. Eles fizeram o quê? Eles murcharam. É importante, queridos, nós entendermos e conhecermos muito bem o Deus que nós servimos. Eu sei que você vai passar por lutas, por aflições, por angústias, onde você vai ser tentado a olhar muito mais para as suas dificuldades, para as suas limitações, do que olhar para o grande e poderoso nome de Deus que está sobre você. Porque esse Deus no qual nós servimos, Ele é infinitamente maior do que o seu problema. Ele é infinitamente maior do que a tua dificuldade. Ele é infinitamente maior do que tudo que você possa imaginar. Todos nós passaremos por provações semelhantes. Todos nós seremos tentados a muitas vezes desistir da promessa que um dia Deus deu a mim, deu a você, por causa das dificuldades. Todos nós seremos tentados. Mas Deus quer nesta manhã avisar a sua igreja que Ele é o Deus de Israel. Ele está com você. Ele está com você nas batalhas. Não se desanime, não se entristeça, não esmoreça, porque Ele te dará a vitória. Ele te dará a vitória. E é muito interessante como nós lemos aqui no versículo 6 do capítulo 14, que no meio de toda essa confusão, Deus encontra dois homens que fizeram diferença. E o nome deles é Josué e Caleb. No meio de toda aquela incredulidade, no meio de toda aquela dúvida, Deus observa aqueles dois homens. E isso traz um ensinamento para nós. Sabe por quê, querido? Deus nos observa. Ah, pastor, mas nós estamos aqui no grupo. Oba, oba, aleluia. Deus está te observando. Deus está vendo o teu coração, o tamanho da tua fidelidade, o tamanho do teu empenho, o tamanho do teu querer. E no meio daquilo tudo, Deus observa dois homens, Josué e Caleb. Homens que fizeram diferença. E Deus nos pergunta esta manhã: você está disposto a fazer diferença? Você está disposto a ir contra o que a multidão te diz? Você está disposto a ir contra ao que o empecilho te diz? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta agora a você mesmo. Sabe, querido, existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, uma postura diante de Deus, e fazer diferença para que o novo de Deus venha sobre nós. Aqueles homens ficaram indignados com a falta de fé e a incredulidade daquele povo. Isso nos alerta, querido, que nós, como igreja, não podemos nos conformar. Não podemos tomar a forma que muitas vezes as circunstâncias querem que nós tomemos. Mas o que é isso, pastor? As circunstâncias te dizem muitas vezes: fique paralisado, não faça nada. E Deus fala: movimente-se,
Mexa-se, não aceite. As circunstâncias muitas vezes te dizem: olha, fica paralisado. Não vá adiante. Não cresça. Não estude. Não busque o melhor dessa terra. As circunstâncias muitas vezes vão te levar a um buraco profundo. Mas assim como Josué e Caleb, assim como esses dois homens que se levantaram no meio de uma situação tão difícil, que Deus nesta manhã venha te levantar, querido. Deus nos chama hoje para nos levantarmos. É interessante como aquele povo, depois de tudo que Deus fez, tem um tipo de comportamento como aquele. E quando nós lemos, é engraçado que nós criticamos, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. A primeira luta, a primeira batalha, vem um espírito de medo sobre nós, vem um espírito de autocomiseração, e você diz: eu não posso, eu não vou conseguir. Deus, tenha pena de mim. Senhor, eu prefiro voltar para o Egito, porque foi isso que o povo falou. Eu preciso voltar para as minhas misérias. Enquanto Deus tem muito mais a te oferecer. É engraçado como muitas vezes o passado nos prende, não é verdade, querida? Aquilo que nós vivemos lá atrás, parece que somos atraídos a voltar para o vômito. Isso aconteceu aqui e muitas vezes acontece na nossa vida. Mas Deus quer levantar em você, no seu coração, no seu coração, no meu coração, no coração desta igreja, homens e mulheres que tenham atitudes, homens e mulheres que desejam fazer diferença nessa terra. Você deseja isso? Diga: Senhor, eu desejo. E eu gostaria de lembrar uma coisa a vocês. Deus permitiu que toda aquela nação velha morresse, porque só iria entrar na Canaã celestial uma nova geração. Mas o que quer dizer isso, pastora? Os velhos não vão herdar a terra? Não, os velhos herdarão a terra. Mas o teu passado, a tua tristeza, as coisas velhas que ficaram para trás, essas coisas não poderão entrar no novo de Deus para a sua vida, querido. Então eu te desafio nesta manhã a largar as suas mazelas. Eu te desafio nesta manhã a deixar de lado aquilo que te prendeu no Egito, aquilo que te prendeu no passado. E mesmo olhando as dificuldades que virão, porque todos nós teremos dificuldades. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, assim como eu venci. Vocês serão vencedores também. Enquanto nós não rompermos, enquanto nós não deixarmos as coisas velhas, enquanto nós não deixarmos aquilo que nos entristeceu um dia, aquilo que nos amargurou um dia, nós não poderemos atingir o novo de Deus. E Deus tem uma terra que emana leite e mel. Quantos querem esse leite? Senhor, eu quero este leite. Senhor, eu quero este mel. Senhor, eu quero viver o novo.
postura de Josué, querido, foi tão significante. E eu quero dizer e lembrar você que todas as decisões que você toma serão muito importantes para a sua vida. Irão decidir no futuro quem você realmente vai ser. Não é verdade? Irão decidir. Agora é a hora da decisão. Agora é a hora da posição. E essa postura, como diz ali em Deuteronômio 31, eu não vou ler para não nos alongarmos, mas Josué, ele foi escolhido para entrar com o povo. Você consegue entender como uma decisão na sua vida, como uma postura diferente pode te levar a lugares grandes? Você pode ficar na mesmice, se você quiser olhar o passado. Mas se você se decidir a enfrentar, a buscar a força do Senhor, a coragem de Deus, Ele pode te levar a lugares grandes. E aquele homem foi convidado a estar nesse lugar. E dependendo da postura que você tomar nesta manhã, querido, da posição que nós tomarmos, Deus irá nos levar a lugares grandes. Amém? Ah, pastora, mas ele tinha olhos azuis, ele era alto, ele era rico, ele era bonito, ele tinha fama, ele tinha dinheiro. A Bíblia não fala nada disso, querido. A Bíblia só diz que aquele homem tinha uma atitude sincera diante de Deus. Uma atitude sincera de adoração. Uma atitude sincera de conhecimento de Deus, de amor a Deus. Porque Deus não olha o valor que existe na sua conta bancária. Deus não olha se o seu cabelo está pintado ou se não está. Deus não olha se você tem um carro zero parado ali na porta ou se não tem. Deus não olha se você tem bens. Deus olha a atitude sincera do teu coração. E foi isso que chamou a atenção de Deus na vida daquele homem. Chame a atenção do coração de Deus, querido. Chame a atenção do coração de Deus. Nós precisamos fazer diferença. Precisamos corresponder ao chamado que Ele tem para as nossas vidas. Eu estava conversando com a Catherine, sexta-feira, nós estávamos no churrasquinho. Eu estava falando para ela. Deus investiu muito nas nossas vidas. Deus investiu muito na sua vida. Deus tem falado constantemente aos nossos corações. Eu sirvo a este Deus há mais ou menos 37 anos. E Deus fala constantemente coisas. Me ensina, anda comigo, me consola, me levanta. Quanto tempo Deus já perdeu comigo? Quanto tempo Deus tem gastado com você? Existe um grande investimento no coração de Deus. Existe energia divina que ministra sobre você diariamente para te sustentar, para te colocar de pé, para te levantar. Imagine toda essa energia ser desperdiçada. Imagine toda essa energia ser colocada de mão. Porque é isso que fazemos quando não correspondemos ao chamado de Deus. É isso que nós fazemos quando nós não correspondemos àquilo que Ele nos chamou para fazer.
Você pode dizer: Senhor, eu não quero frustrar o teu coração. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Deus tem chamado pessoas neste local, algumas para ministrar, algumas para ensinar, algumas para irem às nações. Você precisa saber qual é o teu chamado. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou olhar os gigantes. Eu não vou olhar a quantidade de inimigos que vêm contra mim, mas eu vou olhar aquele que me chamou, aquele que é poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno por amor a mim, por amor a este mundo. É a esse que eu quero olhar, Senhor. Mas como eu vou conseguir isso, pastora? Mas como eu vou avançar? E eu gostaria de convidar você a abrir mais uma vez a tua Bíblia, ali em Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. E Deus dá algumas recomendações a Josué. E eu queria que você prestasse muito bem atenção, porque essas recomendações, elas estão diretamente ligadas às recomendações que Deus quer nos dar para vivermos nesses dias. Dias maus, dias difíceis, dias de luta, dias de intensa guerra, não é verdade? Deus disse para Josué o seguinte, todos já encontraram? Diga amém. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Você pode ler comigo? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foram essas recomendações da parte de Deus. São estas as recomendações que Deus quer nos falar nesta manhã. A primeira coisa, esforça-te. Diga, esforça-te. Esforça-te. A palavra esforçar significa o seguinte: não poupa esforços
para cumprir os seus deveres. Deus fala ao teu coração nesta manhã: não poupe esforços para cumprir os meus desejos. Esforça-te. Esforça-te. Esforça-te, Diego. Diga isso aí para o teu irmão. Esforça-te, Rafa. Esforça-te, Ana. Sabe, querido, existe uma parte que Deus não vai poder fazer. É a sua parte. É o seu esforço, é a sua decisão. Diga para a sua alma. É interessante como Davi ministrava a sua alma, né? E às vezes nós precisamos olhar no espelho e ministrar para nós mesmos. Esforça-te, Cláudia. Esforça-te. Você precisa desejar Deus na sua vida. Você precisa desejar fazer a sua vontade. Você precisa enfrentar os gigantes. E Deus tem te dado armas para você enfrentar. Mas não esmoreça. Não olhe para os seus medos. Não olhe para as suas limitações. Não olhe para os empecilhos que muitas vezes batem à sua porta. Esforça-te e tem bom ânimo. E tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? O que é ter bom ânimo? Deus fala isso nesse capítulo, se eu não me engano, mais ou menos umas 3 vezes. Esforça-te e tem bom ânimo. Não se entregue, não abaixe a cabeça. Existem pessoas, é tão interessante que tem um espírito depressivo, né? Já chega assim diante de você, olha, não vai dar certo, sabe? A coisa não vai andar, a coisa não vai fluir, oh, coitada de mim. Pare de ter pena de você mesmo. Você tem um Deus que criou todas as coisas e pode todas as coisas. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe, eu lembro de um tempo difícil que nós passamos aqui na igreja uns 4 a 5 meses atrás. Tempos de mudança. E Deus ministrou muitas coisas no meu coração nesse tempo. E uma das primeiras coisas que Deus falou para mim foi: organize-se. Eu estava muito agitada, correndo para cá, correndo para lá. E eu lembro que teve uma madrugada que Deus me acordou 3 horas da manhã. E eu tive que arrumar a casa correndo, fazer comida. E eu consegui fazer tudo aquilo. Acabei, eram 5h30 da manhã, 6 horas. Consegui organizar. E depois Deus falou para mim: tem de bom ânimo. Melhora essa cara aí, minha filha. E eu falei: Deus, vai fazer teu cabelo. Vai fazer o teu cabelo, vai se arrumar. Você está péssima. Você está rindo, querido? Mas eu senti o Espírito de Deus ministrar isso no meu coração. E todos sabem que eu tenho muita preguiça de ir ao salão. Eu tenho muita preguiça de cuidar. E eu, filho, eu tenho que fazer meu cabelo. Ah, pode ir. E depois Deus falou assim: vai comprar uma roupa nova. Vai comprar uma roupa nova. Vai comprar uma roupa nova. E eu saí: Senhor, me dá a melhor roupa. Me dá aqui uma promoção legal, para que Serafim não reclame no meu ouvido. E eu comprei a minha roupa nova, fiz o meu cabelo novo, me arrumei. E falei: opa, estou pronta para outra.
dentro estava sentindo muita insegurança, porque somos limitados, querido. Somos pequenos, temos muitas vezes pouca fé, mas o nosso Deus é grande e Ele te diz: tem bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês serão vencedores também. Melhora essa cara, melhora esse cabelo, faça essa unha, bota a tua roupa mais bonita e vem cantar comigo, e eu te suprirei, e eu te levantarei, e eu te levarei para lugares altos. Mas, Senhor, será que eu vou conseguir? Pai, eu sou com você. Eu sou com você. Esforça-te e tem bom ânimo. O segundo conselho que Deus deu a Josué diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, e tenha cuidado em fazer tudo conforme nela está escrito. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso conhecimento já foi escrito. Ok? É o que diz lá em Romanos. Tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, que nós devemos saber, já foi escrito. Não tem que inventar mais nada. Essa palavra é verdadeira, é real. Nós precisamos aprender e aplicar nos nossos corações nesta palavra. Nesta palavra. O problema é que muitas vezes nós tentamos adaptar o nosso pecado. Você já tentou fazer isso? Adaptar o teu pecado à palavra de Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, Senhor. Posso fornicar, posso roubar, posso enganar, posso mentir, posso murmurar, posso todas as coisas, né? Não adapte ao pecado a palavra de Deus. Medite e pratique aquilo que Deus tem te ensinado. O que é errado precisa ser tirado do nosso meio, da nossa vida. Amém, queridos? O que é errado precisa ser extirpado. Nós não podemos nos conformar. Nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que nós falhamos. Deus perdoa, Deus tem misericórdia. Mas nós não podemos nos conformar. Não podemos dar um jeitinho naquilo que não tem jeito. Nós precisamos arrancar dos nossos corações aquilo que tem sido empecilho para nós crescermos. E o último conselho que ele dá a Josué diz: não pasme e nem te espantes. Você pode dizer isso? Não pasmem e nem te espante. Muitas situações vão acontecer para que você não alcance os propósitos de Deus, como nós já falamos aqui. E a primeira coisa que você pode ficar pasmo, a primeira coisa que você pode se espantar nessa caminhada, diga assim, ó, é com você mesmo, é comigo mesmo. Porque quando você começar a caminhar com Deus, você vai ver que dentro de você existem muitos gigantes que precisam ser destruídos. E quando você olha, você diz: nossa, eu não posso. Eu não vou conseguir. Eu quero te dizer, querido, que Deus está pronto a te curar, pronto a te libertar.
das garras do inferno, das práticas pecaminosas, dos vícios que têm tentado assolar o teu ministério. O diabo está aqui para te acusar, mas Deus está aqui para te restaurar. Amém? Deus está aqui para te restaurar. Não pasme nem te espantes com as decepções, com as aflições, com o irmão que vai pisar no teu pé, com as pessoas que você menos espera. Sabe aquela pessoa que você espera ali que vai te abraçar, que vai estar junto com você? Às vezes essa pessoa vai ser a primeira a te esbofetear. Não pasme, não te espantes. Não tenha medo dos gigantes que virão, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. E se Ele falou, Ele vai cumprir. E Josué, na minha vida, é um exemplo de obediência. Josué, quando você vê a história dele, você lê, convido você a ler o livro de Josué, ele obedeceu ao Senhor em todos os seus desígnios. Tudo aquilo que Deus falou, ele cumpriu. Tudo aquilo que Deus falou, ele cumpriu na sua vida. E às vezes, querido, a nossa maior dificuldade é obedecer. Às vezes ouvimos, às vezes falamos, Senhor, eis-me aqui, mas a prática muitas vezes não condiz com o que nós falamos. E se você quer fazer diferença, você precisa ter o mesmo espírito que Josué, o espírito de obediência. O espírito de obediência. Porque Deus tem promessas para aqueles que desejam cumprir o seu propósito, o seu querer. Josué foi vencedor em todas as batalhas. Josué prosperou na presença do rei. Josué prosperou e foi conhecido e ficou conhecido como um homem de grande fé, de grande postura, um homem que foi exemplo para a sua nação e é para as nossas vidas até hoje. E Deus tem promessas para aqueles que cumprem